Bom, boa noite a todos. É um prazer recebê-los na Nova Acrópole na noite de hoje. A minha proposta é desafiadora e ao mesmo tempo muito prazerosa, que é tratar desse tema que é liderança. Só para falar um pouquinho para vocês, dar uma introdução, a minha experiência, na verdade, com liderança é aqui na Nova Acrópole, que é uma instituição sem fins lucrativos, que tem várias particularidades, e liderança, na verdade, é um grande desafio. Então, a minha proposta na noite de hoje é compartilhar um pouco com vocês alguns elementos sobre liderança, mas saindo um pouco da nossa caixinha comum e pensando daquilo que poderia ser uma liderança mais filosófica, uma liderança mais humana, uma liderança que, no final das contas, contribua para a evolução humana. Quando a gente pensa muito em liderança, a gente pensa em executivos eficientes, que levam as pessoas a cumprir metas e gerar resultados. E é claro que liderança necessariamente passa por geração de resultados. Só que como a nossa proposta em Nova Acrópole é formação humana, o meu enfoque hoje para vocês vai ser de um outro tipo de liderança. Eu vou falar para vocês os elementos internos envolvidos na liderança. E eu acredito que ainda que vocês diretamente possam não estar liderando uma equipe, possa não ser o caso de vocês, eu acredito que o espírito da liderança, na verdade, cabe a todo ser humano, que é essa ideia da gente liderar nós mesmos. Então essa é a nossa proposta na noite de hoje. Então vamos começar a falar sobre esse tema, que é um tema tão interessante da liderança. Estava refletindo um pouco sobre liderança, e vocês sabem que na filosofia a gente sempre busca o cerne, a essência das coisas. E a liderança, a gente pode considerar que a liderança é um arquétipo, é uma ideia, é uma necessidade da natureza. Hoje a gente está vivendo um momento histórico que é interessante, que às vezes a gente acha que a gente consegue prescindir de líderes. Isso é uma grande mentira, na verdade. Muitas vezes as pessoas formam diretoria colegiada, que são formas, muitas vezes, de eximir as pessoas da responsabilidade. A gente toma uma decisão colegiada, estamos todos juntos, mas não tem um que fala, eu faço, vou lá, vou à frente e assume e veste a camisa daquilo que vai acontecer. E a gente vai ver que uma das coisas mais essenciais para que a nossa vida aconteça, para que a vida das organizações aconteça, são pessoas que tomem a dianteira e façam a vida acontecer. Isso é arquetípico, isso é da natureza, isso é próprio da vida em sociedade, isso é natural. Vocês podem observar em qualquer grupo humano, pode ser um trabalho de faculdade, um trabalho de escola, um trabalho em qualquer contexto, vai ter alguém que vai de alguma forma se destacar e vai começar a puxar e conduzir, e que bom que existe uma pessoa assim. Porque se não existe uma pessoa que vai e que puxa os demais, que harmoniza os conflitos, que gera uma visão, ninguém sai do lugar. Então o que a gente vai ver? A liderança ela é essencial, ela é natural, ela faz parte da vida. E na verdade, liderança, ter verdadeiros líderes é uma das coisas mais raras que existem. A gente costuma, na verdade, um líder de verdade é uma em a cada milhões de pessoas. É uma a cada geração. Líder de verdade que eu estou falando, desses que mudam a história, que tem uma combinação entre destino, missão histórica e uma força da natureza que encarna. Isso são raríssimos os casos. Isso, eu estou falando de um caso de um Alexandre o Grande, por exemplo, que conquistou meio mundo com menos de 33 anos. 33 anos falece. Então você vê que são casos extraordinários de liderança, de uma força da vida que se expressa. Olha que coisa interessante. E eu estou trazendo para vocês o caso de um Alexandre o Grande, que é uma coisa extraordinária, para a gente pensar que existe uma ideia da natureza que expressa a necessidade da vida de evoluir. E é o que você precisa? Sempre quem vai na frente. Porque quem vai na frente precisa de uma audácia, precisa de uma força, precisa de uma coragem, precisa de uma organização, precisa de um grau de sacrifício pelo bem dos demais. Ou não é assim? Isso é uma necessidade. Porque se todo mundo fica passivo, a história não avança. Então a liderança, no final das contas, é algo essencial da vida humana. E eu falo para vocês sobre um exemplo histórico para a gente ter uma ideia bem grande de um líder de grande dimensão. Para a gente, de alguma forma, encarnar algo dessa ideia no nível que nos cabe. Eu vou organizar um jantar familiar. A liderança é necessária? Claro que é. Aliás, organizar um jantar familiar dá um trabalho terrível. E festa de Natal, então? Harmonizar os conflitos familiares para ver quem vai, aonde vai, na casa de quem vai ser, qual prato. Nossa, é um exercício de política e de liderança sensacional. Ou não é? Vamos falar a verdade?
receber visita em casa, organizar o dia, conduzir as pessoas. Tudo isso envolve algo da ideia da liderança. Percebe isso? Ou seja, existe uma ideia da natureza, uma força da natureza que é necessária, que é essa força da liderança. E ela se expressa em vários graus e vários níveis diferentes. Só que como toda força da natureza, tem um lado luminoso e tem um lado sombrio. Qual o lado luminoso? Quando alguém se sacrifica pelo bem dos demais, conduz um grupo a fazer algo extraordinário. Qual é o lado sombrio? É quando alguém ambicioso se utiliza da força pessoal que tem para conduzir as pessoas, para que traga para essa pessoa um grau de status pessoal e algum tipo de resultado pessoal. Perceberam as duas faces da moeda? E aí, como a gente conhece mais o lado sombrio da liderança, sabe o que a gente faz? Joga fora o lado luminoso. E finge que esse lado luminoso e que a verdadeira liderança ela não é necessária, enquanto que ela é absolutamente necessária. E no momento histórico em que estamos vivendo, de uma sociedade bastante perdida, uma das coisas que mais necessitamos são líderes. Só que qual é o problema? Quando as pessoas são incitadas a serem líderes, elas são motivadas pelas razões erradas, né? Eu lembro uma vez um outdoor que eu nunca esqueci, que eu achei interessante, de uma escola de educação fundamental que falava preparando o seu filho para vencer, né, para ser um líder, né? Eu achei aquilo tão ruim, porque o que você está incitando na realidade é esse aspecto da liderança para aparecer, para se sobrepor em relação aos demais. Vocês entendem isso? Porque se a liderança for para aparecer e se sobrepor em relação aos demais, do ponto de vista da ideia da liderança, não tem valor nenhum. E para quem lidera se torna uma grande prisão. Quantas pessoas eu não conheço que ocuparam cargos importantes ao longo da sua vida profissional e que chegam na fase da aposentadoria totalmente vazios, porque as pessoas já não dão para essa pessoa a importância que ele estava acostumado a ter, a bajulação que ele tinha na fase auge da sua própria carreira. Vocês sabem que é uma prisão? Por que é uma prisão? Porque eu estou acostumado com que façam a minha vontade. Estou acostumada a pessoas que me tratem, na realidade, do jeito que eu gostaria. Mas isso é uma ilusão. A gente deveria achar o nosso próprio valor, independente de qualquer coisa. Eu falava sobre isso em sala de aula outro dia. A gente deveria ter a coragem de conduzir, se necessário for. E a humildade, a necessidade de obedecer, se preciso for também. E se entregar à condução de uma outra pessoa, na circunstância própria e devida. Vocês entendem? Agora, só se eu mando, eu sou orgulhosa, estou acostumada a aparecer. Que coragem, que humildade, que capacidade que eu vou ter de me submeter, não vou. E aí isso é uma grande prisão, porque é sempre que a gente conduz, é sempre que a gente está na frente. E querer estar na frente e conduzir o tempo inteiro é terrível, é uma grande prisão. Vocês entendem isso? Então, vamos lá. Liderança é necessário, faz parte da vida. Existe o lado luminoso e existe o lado sombrio. E como é que a gente trata isso? Como é que a gente aprende a desenvolver a liderança? De um jeito filosófico e uma liderança motivada por princípios elevados para fazer o bem para a sociedade. Então, para gerar pessoas orgulhosas e vaidosas, que são obedecidas. E aí isso, na realidade, a outra face, que é essa sombria, é uma face tirana. Né, que a gente está muito acostumado, a gente que mora aqui em Brasília, de pessoas que têm cargos, têm poder oficial, mas não têm autoridade real, não são respeitadas. Por quê? Porque só tem um título, mas não tem liderança, aquilo que deveria ser a liderança não ecoa, ok? Então vamos lá, vamos refletir um pouco mais sobre isso. E aí eu trouxe algumas imagens aqui, só para a gente ver como isso faz parte da vida, né? Uma matilha de lobos, por exemplo, um maestro conduzindo uma orquestra, como isso é necessário, um próprio pai conduzindo um filho, isso também é um exercício de liderança, só para a gente refletir um pouco como esses elementos, eles fazem parte da vida. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é trazer um conceito filosófico para vocês. Esse é um conceito básico que a gente trabalha em Nova Acrópole sempre, quando a gente vai fazer também a nossa formação dos nossos dirigentes no nível que nos cabe. E é essa ideia de que para você conduzir, para você governar, isso é super clássico na verdade. Qual a primeira coisa que a gente deveria fazer para poder conduzir outras pessoas? Conduzir a nós mesmos.
Então, quem é um líder? É aquele que, em primeiro lugar, governa a si mesmo. E uma das coisas mais difíceis que existem é governar a si mesmo. Por que governar a si mesmo é pré-condição para conduzir as outras pessoas? Porque se eu falo para você, ou para qualquer pessoa, você tem que ser uma pessoa disciplinada, você precisa cumprir isso que eu estou pedindo que você faça. Se eu não tenho condições de fazer isso, como é que eu vou orientar? Como é que eu vou conduzir? Como é que eu vou ensinar? Eu não sei. Aí eu me torno um tirano. Porque eu peço para alguém fazer alguma coisa que eu mesma não sou capaz de fazer. E aí vocês sabem que essas coisas não funcionam, né? A gente fala, aí se a gente não consegue mostrar, também não é obedecido, porque a pessoa não vai saber fazer. A pessoa, por exemplo, tem um problema de relacionamento com a equipe. Tem um colega de trabalho, 2 colegas de trabalho que tem um problema terrível de relacionamento. Os 2 não se dão de jeito nenhum. Aí vão pedir ajuda para você. E aí você é uma pessoa extremamente impaciente, não se dá bem com ninguém, acha que todo mundo ali está, na realidade, fazendo você perder tempo. Que condição você vai ter para ensinar essa pessoa a lidar bem com o colega da equipe? Ele vai sair da conversa com você querendo matar o outro, né? Ao invés de harmonizar o colega da turma. Vocês entendem isso? Então, para conduzir, para ajudar, para apoiar, para ajudar as pessoas a saírem do comum e atingirem qualquer ideal, qualquer meta, o que um líder precisa fazer? Gerar um grau de autoconhecimento e um grau de autocondução. E aí esse é aspecto que normalmente a gente não trabalha de forma convencional na liderança. A gente pensa em liderança muito como um conjunto de atributos técnicos. E a gente esquece o mais essencial, que é o conjunto de atributos humanos que a gente necessita desenvolver. Percebem isso? Então, qual a primeira coisa de um verdadeiro líder, do ponto de vista filosófico? Que governe a si mesmo. E aí Confúcio é um mestre para falar sobre isso, né? O que ele falava? Primeiro, governa você mesmo. Depois governa a sua família, que já é difícil, vamos falar a verdade. Depois você vai ter condições de governar o Estado. Então, qual a primeira coisa? Governa a si mesmo. O Dhammapada, a tradição budista, fala sobre isso também de uma forma muito bonita. Olha, a maior vitória que um homem pode lograr, na verdade, é a vitória sobre si mesmo. Ele é o mais poderoso do que 1000 guerreiros em combate. E quem faz um pouco de exercício de autoobservação, percebe que a gente tem muitos oponentes, muitos inimigos e muitos combatentes dentro de nós todos os dias. Na verdade, a maior guerra a ser travada é essa guerra, onde cada um de nós domina as nossas sombras internas. Aqui na Nova Acrópole a gente fala dos Kuravas, né? Dentro do Bhagavad Gita, a saga dos Pandavas e dos Kuravas. Domina o lado sombrio, domina essas formas mentais negativas e gera um centro luminoso, claro, não perde o foco de onde você quer ir, conduz a você mesmo para saber se relacionar com as pessoas, falar as coisas na hora certa, saber lidar com as pequenas vicissitudes do cotidiano de uma forma centrada e tranquila, achar alegria nas pequenas coisas da vida. Isso é fácil? Eu diria que dar uma ordem é muito mais fácil do que você aprender a conduzir a si mesmo. E o que é interessante de aprender a conduzir a si mesmo, pelo menos num grau que seja? Porque isso gera em nós uma tremenda de uma empatia. Porque a gente vai ver que esse negócio de trabalhar e vencer as nossas próprias sombras e conduzir a nós mesmos é um trabalho fenomenal e muito difícil. Entendem isso? E aí isso nos torna líderes humanos. Qual é um dos grandes problemas da liderança hoje? Na verdade, não temos lideranças, temos tiranos. Porque nos falta, na verdade, um grau de humanidade. E a humanidade, na verdade, vem do nosso próprio contato com quem somos, que é a nossa própria humanidade. Então, essa é a primeira ideia. E aí existe um outro elemento muito interessante, que eu acho muito bonito e muito profundo. Eu vou falar dessas ideias centrais aqui, que vocês estão acordados ainda. Então, vocês prestem atenção, hein? Que isso aí são as ideias muito profundas e muito essenciais. Existe uma imagem no livro tradicional hindu, que eu já mencionei para vocês, que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita tem uma história que conta a guerra de Arjuna, né, a batalha de Arjuna. E existe o mestre de Arjuna, que é Krishna. E aí Krishna, na verdade, conta sobre os mistérios da natureza para Arjuna. E tem uma parte muito bonita do livro que Krishna diz: nada na natureza se move
sem que eu me mova, sem que eu esteja presente. Eu acho isso muito bonito. Vou explicar para vocês o que significa isso. Uma coisa é eu querer impor a minha vontade pessoal ilimitada sobre uma pessoa, qualquer que seja. A outra coisa é um líder com essa mentalidade, de alguma forma perceber o que a vida precisa, o que a sociedade precisa, o que aquelas pessoas precisam, e agir de acordo com a natureza da evolução daquele grupo ou daquela sociedade. Eu quero porque eu quero da minha cabeça, do jeito que eu quero. É quase infantil, né? Bati o pé, é do meu jeito. A outra forma é, eu ouço a vida e eu vejo o que ela necessita. Sabe o que a gente descobre depois de um tempo? Que a gente não consegue impor a nossa vontade sobre as pessoas. A gente pode até tentar, fingir que dá certo. Agora, impor de verdade, vamos ser honestos com a gente mesmo, não dá. Nem pai com filho, nem líder com subordinado. Impor a vontade de verdade, não. O que dá para fazer, na verdade, é conduzir as forças próprias da vida da maneira mais harmônica possível. E para conduzir as forças da vida da forma mais harmônica possível, eu posso colocar a minha vontade pessoal para eu fazer do meu jeitinho? Não. Porque o meu jeitinho pode não ter nada a ver com a necessidade da situação. Por isso que é muito bonito isso. Eu li um livro que fala sobre liderança e que traz essa abordagem que eu achei muito interessante, uma abordagem taoísta da liderança. A abordagem taoísta da liderança significa seguir o fluxo da vida, o caminho da vida. Ou seja, o líder devia ser mais vazio do que cheio. Menos impor a sua vontade, está mais aberto e livre. Aberto e livre não é fraco, é forte. Mas aberto e livre para fazer o que deve ser feito. E aí olha que bonito, aquela pessoa tem aquela natureza. Tem uma pessoa que tem uma natureza, por exemplo, sistemática, metódica, e ela é ótima quando ela está nesse tipo de função. Seguir a natureza significa eu observo a vida, eu observo a natureza das pessoas e eu conduzo aquela pessoa a favor da natureza dela para cumprir um objetivo maior para o grupo. Mas eu não imponho nada nela que não tem nada a ver com quem ela é. Porque eu fazer isso com ela seria uma agressão, não geraria resultado, seria contra o fluxo da vida. Vocês entendem? Então, por que é vazio? Porque eu não tenho que estar tendo tudo pronto, vai ser assim, acabou. Né? Planejamento, tudo pronto, o que eu vou fazer até o final do ano. A vida não é assim. Eu vou ter que estar livre, né? Claro, com metas, planejamento, objetivos, estratégias, tudo tem que estar montado e planejado. Mas na hora da situação, o que eu vou ter que fazer? Ter um grau de sensibilidade para saber a melhor forma de conduzir. Porque não existe um ser na natureza mais sensível do que nós, seres humanos. Vamos falar a verdade. Onde uma palavra ou um gesto, do jeito certo, do jeito errado, dá muito resultado ou dá muito errado. Então o que a gente vai precisar? De uma outra abordagem para falar de uma liderança filosófica. E olha que coisa bonita que é essa. Se eu faço não aquilo que eu quero para impor a minha vontade, mas aquilo que a vida precisa, eu estou contribuindo para quê? Para o meu projeto pessoal ou para o caminho da vida? Perceberam a diferença? Um verdadeiro líder, ele deveria contribuir para quê? Para o plano de evolução da natureza. E se cada um de nós, independente de sermos líderes ou não, cumprimos com o plano de evolução da natureza, fazemos o que nos cabe. Isso dá um grau de realização muito maior do que qualquer tipo de bajulação. Perceberam a diferença? Então a bajulação, na verdade, do tirano é uma grande prisão. Porque quem faz... Aliás, Confúcio, na época dele, morreu esquecido. E eu tenho certeza que se ele tivesse a chance de trocar a fama infinita pela vida que ele teve de ensinar e fazer o melhor que ele podia, jamais teria trocado. As próprias opções que ele fez de seguir o fluxo da vida. E não dar fama de ser um ministro X ou Y, ou estar próximo do imperador.
E um outro elemento que eu acho muito interessante para a gente poder pensar sobre o líder, dentro da mentalidade oriental, isso é muito comum e a gente resgata muito esse trabalho em Nova Acrópole, é essa ideia do homem e da mulher nobres. Na tradição chinesa fala-se sobre o homem ju, cavaleiro. Um homem e uma mulher nobre não são pessoas que nascem de famílias ricas. Confúcio chamaria um homem e uma mulher nobre do homem e a mulher superior. Superior significa não é importante em estatura e que todo mundo tem que se submeter. Superior significa, como é nobre, o que ele faz, o que tem que fazer. Não se abala com aquilo que é grosseiro, com aquilo que é vulgar. Eles entendem uma nobreza interna. Então, quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de nobreza no verdadeiro sentido da palavra. Platão captura isso na República, quando ele fala que a melhor forma de governo deveria ser aristocracia. Só que a aristocracia, para ele, não é o governo dos mais ricos e nem o governo dos mais poderosos. Para ele, a aristocracia, no sentido filosófico da palavra, deveria ser o governo dos mais nobres de coração. Então, ao invés daquele outdoor que eu falava para vocês, da escola de ensino fundamental, vamos ensinar o seu filho a ser um líder, deveria dizer, vamos ensinar ao seu filho a ser uma criança boa de coração. Porque se é boa de coração e generosa de verdade, ensinar a ser líder depois é mais fácil. Muito mais difícil é ensinar a ser boa. Porque escolas de gestão executiva não faltam. Agora, escolas que ensinam as crianças a lidar com as suas próprias emoções, serem generosas e fraternas, eu teria dificuldade de mencionar alguma. Muitas falam sobre isso, agora ensinar isso de verdade é muito difícil. Bom, e aí tem uma outra frase aqui que eu trouxe, que ela é forte, eu achei muito interessante. Aí põe no líder uma responsabilidade grande, dura. Isso é um ditado do meio militar. Não existem maus soldados, existem maus oficiais. Dura. Não existem maus soldados, mas existem maus oficiais, significa o problema não é quem está com você, não. Se não está dando certo, o problema é seu mesmo. É aquela história quando você muda o treinador do time de futebol. O time está perdendo, ninguém sabe o que faz. Todo mundo está brigando, mudou o treinador. O time começa a ganhar. Que milagre aconteceu. O time é o mesmo, mudou o treinador. Eu diria que talvez a gente pudesse fazer uma mescla aí, na verdade é uma combinação, né? Entre a pessoa que conduz e também as pessoas que são conduzidas. Porque existe também um terreno, existem as sementes, com as quais o produtor, o cultivador da terra trabalha. E a qualidade, o tipo de sementes faz diferença. Assim como a terra também faz a diferença, assim como o adubo que você coloca, tudo faz diferença. Mas eu achei essa frase interessante, muito forte, porque aí tira desculpa, né? Não está dando certo, assume. A gente deveria ter essa atitude com a nossa vida, independente de conduzir equipe ou qualquer coisa. Isso que eu me propus a fazer está dando errado. O problema não é a política econômica do novo governo. O problema não é o momento histórico atual. O problema não é da mãe, do pai, do filho, do sócio. Não está dando certo porque eu não estou encontrando um caminho para dar. Olha que fantástico isso, vamos falar a verdade. A gente assume isso de verdade, está dando certo porque eu não consegui fazer dar ainda. Olha que bom, que libertador que é isso. Porque aí eu deixo de colocar a responsabilidade em qualquer pessoa. Eu assumo a responsabilidade completa em relação àquilo que eu estou fazendo. Aí por isso que a gente fala que a pessoa que começa a ganhar essa mentalidade, ela tem que desdramatizar a vida. Porque ela vai começar a ganhar essa mentalidade, ela não pode pensar, ai meu Deus, eu não consigo, ai, não está dando certo. Que isso também é uma característica que não pode ser uma característica de um líder da própria vida. Não está dando certo, vou fazer dar. Deixa eu assumir a responsabilidade. Por isso que um líder, eu vou falar um pouco sobre isso depois, tem que saber errar e tem que saber perder. E continuar mantendo a motivação, a força, independente das inúmeras derrotas que possa viver. Isso é fundamental, saber perder. Saber errar.
Eu lembro uma vez de ter visto uma entrevista que eu achei tão interessante, de um dono de uma grande empresa, não sei se era de aluguel de carro, era alguma coisa assim. E aí ele falava sobre as grandes crises pelas quais ele passou. E aí o entrevistador perguntava, e aí, como é que você lidou com essas grandes crises? E ele falava sobre essa confiança nesses momentos de crise que eram duros, mas que se ele não tivesse passado, não estaria vivendo o êxito que ele começou a viver na empresa que ele tinha. Isso é característica de aliás, isso é característica nossa humana, seja líder em empresa ou em qualquer lugar, ou seja líder da própria vida. O que significa isso? Vai dar errado muitas vezes. Antes de dar certo uma. Então a gente tem que se acostumar com o que dá errado. Eu lembro uma vez chegou uma membro nossa jovem, desesperada, porque o semestre na UNB e a nota, etc. Ai, que terrível, semestre horrível, né? Que drama, porque deu errado. Eu falei assim, é isso mesmo, se acostuma. Vai dar errado várias vezes. E se toda vez que der errado, você fizer esse drama danado, você não vai conseguir ficar bem o suficiente para conseguir fazer um negócio dar certo. Quantas vezes, e aí vamos pensar na guerra nossa interior, né? Ser líder de nós mesmos. Quantas vezes a gente quer se propor a fazer alguma coisa, às vezes não consegue, ou erra em alguma coisa, a gente, não, vamos lá, vamos de novo, e insiste. Se a gente não se acostumar que a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e isso vai acontecer 1,5 milhão, 10 milhões ao longo da nossa vida, a gente não vai fazer nada, nunca, de valoroso na nossa vida, nunca, nunca. Por isso que isso é fundamental, que eu considero, é um grau de confiança saudável em nós mesmos, que todo indivíduo deveria ter. Um grau de confiança saudável não significa achar que a gente é o bom. Um grau de confiança, do ponto de vista filosófico, significa achar um ponto dentro de nós, onde a gente acha essa força e essa confiança. Que do ponto de vista filosófico, que a gente trabalha aqui no nosso curso de filosofia, que é a ideia do ser. Da nossa consciência superior, mais íntima e mais profunda. Percebe isso? Um ponto dentro de cada um de nós, onde existe um grau de liberdade, um grau de paz, um grau de resiliência, um grau de força, um grau de presença, onde nós somos nós mesmos, onde a vida acontece, onde é nosso, é interno. É como se fosse esse templo interior, que cada um de nós deveria ser capaz de construir. Tem uma imagem muito bonita na tradição chinesa, já que a gente está falando sobre tradição oriental. A gente tem uma arte marcial que a gente trabalha aqui na Nova Acrópole, que é o Nei Kung, e a gente faz uma prática, e uma prática tem um ideograma do I Ching, que é o poço. O poço é uma imagem na cultura chinesa, ele fica no centro do vilarejo, e é onde as pessoas vão se alimentar, e elas vão no fundo do poço para beber água. Essa prática significa ir para o poço, para o centro do vilarejo e buscar a vida. Eu diria que uma das coisas mais necessárias para que a gente aprenda a governar nós mesmos é a gente ser capaz de construir, de achar o nosso próprio poço, porque às vezes o poço está soterrado. Ele está ali, tem água por baixo. Só que às vezes a gente não enxerga a água, ele está cheio de terra, cheio de pedra. O que a gente precisa limpar esse poço para achar esse ser? O que significa esse ser? É essa fonte de poder que todo ser humano tem. Na verdade, o objetivo do curso de filosofia, o objetivo de Nova Acrópole é ajudar cada ser humano a entrar em contato com esse ponto de poder que todo ser humano tem. Mas que a gente não tem educação suficiente na nossa sociedade para poder entrar em contato com isso. Eu não estou falando de algo extraordinário, mágico, em algum nível sim. Mas eu estou falando de uma coisa mais própria do ser humano, que é um grau de introspecção, um grau de vida interior, que permita a ele ter força, permita a ele ter poder sobre as circunstâncias da vida dele. E o mais importante, ter poder sobre ele mesmo, sobre a própria vida, que é o poder mais importante. Tem toda uma tradição na área da psicologia que fala que o ser humano tem instinto de poder, só que a gente canaliza mal o nosso instinto de poder. A gente quer exercer poder sobre os outros. Instinto de poder, no sentido filosófico, deveria ser encontrar esse poder interno. Na tradição chinesa, aproveitando a tradição chinesa, encontrar o dragão. Dragão dourado.
que ajuda a gente a enxergar de alguma forma esse lado mais profundo e mais mágico da vida. Olha que coisa fantástica. Encontrar o dragão dourado significa nada nos falta. Estamos completos. Não preciso exercer poder sobre ninguém, porque eu já encontrei a fonte do poder. Total. Olha que fantástico. E aí, a grande questão é que a gente sai, faz milhares de coisas, vai e volta. Para descobrir que, na verdade, a grande resposta para a vida é a maior de todas. Ela está dentro de nós. Só que ela está oculta, está escondida. Porque não sabemos como acessá-la. Temos que aprender esse segredo. E a proposta da Nova Acrópole é essa. Ajuda as pessoas a se superarem. Acredita nas pessoas. Eu diria que essa é uma das características mais essenciais de um líder. A gente não constrói nada sem gente. É engraçado isso. A pessoa quer mudar o mundo. Ai, me dá muito dinheiro. Não adianta ter muito dinheiro. Aí você tem uma super fortuna, vai criar uma fundação para empregar bem o dinheiro. Não tem as pessoas certas, não tem a motivação correta, não tem os líderes corretos. Sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro? Vai ser mal empregado. Vai gastar ele em pouco tempo sem resultado. Não é o recurso econômico, vocês entendem? É claro que para fazer coisas grandes, prédios e obras, recurso econômico vai ser fundamental. Agora, mais importante do que recurso econômico é gente capaz para movimentar e gerar recurso. Que administre, que gere, que tenha poder para fazer com que as coisas aconteçam. Por isso que o recurso mais precioso que a gente tem é que somos seres humanos. Só que seres humanos capazes é até mais fácil. Vocês sabem que os especialistas em recrutamento têm um olho muito bom para isso. Eles identificam uma pessoa com 15, 16, 17 anos, que é uma pessoa centrada, que tem um grau de inteligência, que tem um grau de capacidade de aprender, e sabem que aquela pessoa tem um potencial de liderança, por exemplo, numa empresa. Isso o programa de trainee faz isso. Isso não é a coisa mais difícil. Contratar um grande executivo, que é o que está acontecendo agora, né, com esses escândalos de corrupção dos executivos. São pessoas extremamente capazes, muito boas do ponto de vista da execução e da liderança comum. Mas o que falta? O elemento humano. Então, o que é o mais difícil formar? O que é mais difícil achar? É esse elemento que eu falei para vocês. Porque se isso é trabalhado, todo o resto de habilidade técnica se constrói, que é o próximo item. É muito natural, às vezes a gente vê uma criança, um jovem que já tem um ímpeto de liderança. Só que a liderança tem algo de natural, isso é muito comum. Mas a liderança pode e deve ser construída. E aí a motivação para tudo isso deveria ser o quê? Serviço. Não é pela glória pessoal, não é pelo resultado. Não é a motivação de Aquiles. Aquiles, quando vai para a guerra de Troia, né, ele fala, por que Aquiles vai lutar na guerra de Troia? Ele vai pela glória. Olha, ir pela glória é melhor do que pelo dinheiro. Mas melhor do que pela glória é ir pelo ideal. Uma coisa é a pessoa ser chefe, a outra coisa é ela ter autoridade, né? Ser chefe é fácil, às vezes, conquistar um cargo de chefia. Agora, ter autoridade é outra coisa. O que significa ter autoridade? Autoridade significa uma capacidade de influência. Existem 3 autoridades clássicas, né? Autoridade moral, autoridade intelectual e autoridade humana. Autoridade moral, um grau de integridade, de confiança. As pessoas podem confiar nele. Um grau de autoridade intelectual, conhecimento, né? Como é que você vai conduzir as pessoas para fazer uma coisa? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está fazendo. Tem que ter um grau de autoridade intelectual técnica. E um grau de autoridade fundamental, que eu diria. Eu vou falar sobre isso para vocês depois. Autoridade humana. A pessoa é super capaz do ponto de vista técnico, né? Tem um grau moral, mas ao mesmo tempo é um desastre para lidar com as pessoas. Briga com todo mundo. Alguém vai querer servir um líder desse jeito? Não, porque ele vai quebrar todo mundo na primeira parada que ia acontecer do projeto e a coisa desandar. Autoridade humana é essencial. E aí a gente pode dividir os papéis do líder
em 3 papéis. Está inspirado num livro que fala sobre liderança e associa liderança a Confúcio. E que fala sobre a questão da tarefa, ou seja, tem que cumprir algo. Não adianta eu só liderar as pessoas para fazer o quê, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma tarefa para cumprir. Por outro lado, o que eu preciso trabalhar é o elemento da equipe, a relação entre as pessoas. E ao mesmo tempo, o que eu tenho que trabalhar? O indivíduo, cada um. Um dos erros mais comuns que eu considero, aliás, isso é típico, eu considero que as pessoas, grosso modo, podem ser divididas em 2 categorias, grosso modo. Existem as pessoas que têm, às vezes, uma tendência maior a planejar e visualizar e vamos projetar. E tem aquelas que têm um perfil de mão na massa, né? Vamos fazer, que a coisa, quem gosta de ficar pensando demais, vamos lá que o negócio tem que ser feito. Tem um perfil mais executivo, operacional, e pessoas que têm um perfil mais de planejamento, grosso modo, tá? Um líder e as pessoas mais eficazes que eu conheço têm os 2, necessariamente. As pessoas mais brilhantes e mais eficazes que eu conheço em fazer as coisas acontecerem mesmo. São pessoas que têm uma capacidade de planejamento, estratégia, visão de longo prazo sensacional. Mas na hora do vamos ver, faz. Não é só palavra, tem ação junto. Isso é fundamental. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei tão interessante, eu reproduzo ela, eu acho que é um ditado, não sei de qual cultura, que diz que o diabo mora nos detalhes. Eu achei essa frase sensacional. O que significa o diabo mora nos detalhes? Sabe aquele detalhezinho, assim, aquela coisa assim básica, sei lá, o interfone quebrou. O interfone quebrou é um detalhe, né? Imagina, o interfone quebrou. Aí ninguém sobe. Aí eu não ponho ninguém lá embaixo, a porta fica fechada, ninguém comunica com ninguém, acabou a palavra. Foi um detalhe. Ó, o interfone quebrou. Interfone quebrou, porta fechada, ninguém está lá para receber, ninguém vem, a palestra não acontece. Existe um erro na nossa sociedade hoje, da gente querer fazer coisas grandes de destaque. E às vezes o bastidor, o pequenininho, o que tem que ser feito, às vezes as pessoas não querem porque não aparece. Agora as coisas mais fundamentais, para que qualquer coisa na vida funcione, é um detalhe. Nosso diretor nacional usa esse exemplo, eu acho interessante, um avião, né? Para voar, não, mas foi só um parafuso. Imagina. Foi um parafusinho desse tamanhozinho. Poxa, é um parafuso, eu não sabia que aquele parafuso daquele avião ia fazer o avião cair. Foi, parafuso do avião. É seríssimo, seríssimo isso. A coisa que eu mais conheço, a gente tem um membro aqui que está acostumado aí com as lideranças aí políticas nossas parlamentares, são os casos que a gente ouve de pessoas às vezes muito visionárias, mas na hora de implementar, fazer, consegue fazer sair do papel. Entendem isso? A gente está falando de liderar nós mesmos? Pensar, agir, pensar, agir, pensar, agir, pensar, agir, pensar, agir, pensar, agir junto. Projetar, fazer, projetar, fazer, projetar. Só fazer, a gente fica alienado, porque só faz, não pensa, né? Não tem estratégia, não tem direção, não tem inteligência nenhuma. Agora, se eu só penso, não realizo, não tenho experiência. As duas coisas são fundamentais. O outro elemento da equipe, que é necessário, eu já vou falar mais sobre isso depois, é a questão da equipe, né? Motivação, harmonizar pessoas. Existe esse mistério da natureza que é super interessante. 1 mais 1, do ponto de vista de uma equipe que funciona, é igual a 3. 1 mais 1 numa equipe que não funciona é igual a menos 1. Não, gente, a matemática é essa mesmo, é simbólica. É metafórica. O que significa isso? Eu junto duas pessoas que se dão bem, que gostam uma da outra, e aquela sinergia, passa a bola e bate bola, e vamos lá, que vai acontecer. 2 pessoas valem por 3, 4, 5, e uma coisa acontece. Eu ponho 2 pessoas que não se dão, que se detestam, uma fica sabotando a outra o tempo inteiro. Eu não tenho nem o trabalho de uma e nem o trabalho da outra, eu tenho um trabalho negativo, porque uma sabota o trabalho da outra.
Ou não é assim? Fala a verdade. Então, uma função fundamental do líder significa pôr as pessoas juntas e fazer as pessoas juntas funcionarem juntas. Que é uma arte. É uma arte do Estado, é uma arte de conduzir, é uma arte de governar. Que a gente devia conseguir fazer em casa. Não é difícil até fazer os filhos darem certo? Os primos darem certo. Eu acho até interessante, né? Às vezes a gente com aquela fantasia, não, porque noite de Natal é linda, maravilhosa, né? Linda, né? Ai, que linda a noite de Natal, o almoço de Natal, que lindo. Aí vai pra noite de Natal, almoço de Natal, todo mundo brigando, saiam para um lado, saiam para o outro. Ai, aquele noite de Natal idílica dos filmes americanos, né? Sessão da tarde, aquela coisa assim, linda, maravilhosa. Cadê? Não é fácil, não. Ou seja, dá para liderar e aprender a liderar dentro de casa. Que não é fácil fazer as diferentes pessoas, as diferentes famílias estarem juntas, gerarem algo mais. Só que aí tem uma coisa super interessante nesse livro que eu comentei com vocês, fala um pouco sobre isso também, que é a diferença de um clube e uma associação. Nosso problema é que a nossa família é muito clube. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Clube significa as pessoas se associam para bater papo, tomar cerveja, jogar dominó, baralho, entrar na piscina. Isso é um clube. Para que elas se associam? Para se divertir. Ok, tá bom, é um clube. Associação significa, as pessoas podem até brincar juntas e se divertir, mas elas se associam em função de um propósito. E a coisa mais importante para unir um grupo é um propósito. Porque diante de um propósito, eu aceito em nome do propósito. Você não quer? Tá bom, em nome do ideal. Não. Agora, se não tiver ideal, não tiver propósito, ou é o meu jeito ou é o seu jeito. Senão não é. Que é que normalmente acontece nas famílias. Que é difícil, às vezes, ter um condutor de família que tem uma sabedoria suficiente para harmonizar todo mundo. Isso não é fácil. Raras famílias têm. E aí, um último elemento em relação a isso é o indivíduo, né? O que significa isso? O indivíduo é um dos papéis fundamentais do líder. Vocês sabem qual é em relação ao indivíduo? Cuidar das pessoas. Cuidar mesmo. Se preocupar de verdade com o bem das pessoas. Qual é o nosso problema hoje? É que a gente quer recursos humanos para gerar resultados. Se o recurso humano não gera resultado, o que a gente faz com o recurso humano que não gera resultado? Descarta. Eu estava ouvindo na rádio, no jornal, esses dias, uma coisa tão interessante da problemática dos jovens, que têm 18, 20 anos, vão para o mercado de trabalho, não têm experiência, nunca trabalharam na vida e não arranjou emprego, porque nunca trabalharam. As pessoas pedem experiência, não tem experiência. Aí ele precisa arranjar o primeiro emprego para ter experiência, para poder arranjar um trabalho. Aí eu fiquei pensando, né, olha só que mentalidade que a gente tem, a gente já quer contratar a pessoa pronta e preparada. Primeiro, ninguém está pronto e preparado, vamos falar a verdade. Né? Mas vocês percebem que a mentalidade é outra, de ajudar a pessoa a crescer e formar. Aí é outra. Então, o líder de verdade, ele se preocupa com as pessoas, em fazer as pessoas crescerem. E aí tem uma coisa que na nossa cultura é super interessante, que a gente não tem muito essa mentalidade. A cultura oriental tem mais, que é a questão da lealdade. Os orientais têm muito forte. Nas corporações do governo, por exemplo, de países como a Coreia, tem até verba para presente. É curioso, porque aqui, né, você recebeu presente a funcionário público é corrupção. Tem um nível, né, de presente que você pode receber. Para eles é institucional você dar presente, sabe por quê? E as pessoas às vezes ficam anos no mesmo lugar. Porque existe uma mentalidade de fidelidade. Aquele líder, aquela organização. Ou seja, existe uma conquista. Hoje tudo pra gente é descartável, né? A pessoa não produziu. Né? Toda relação começa a ficar muito rápida e muito descartável. Então é um outro conceito de conquista, de cuidado, de carinho com cada indivíduo. Eu falei um pouquinho para vocês sobre a questão do arquétipo, né? O líder
Do ponto de vista luminoso, do ponto de vista sombrio, falei de características do líder. Agora eu vou falar de algumas virtudes, alguns atributos especiais que um líder deveria ter, que são necessários. Alguns eu já toquei, eu vou repetir alguns pontos fundamentais e outros eu vou ampliar. Primeiro elemento que eu comentei com vocês e que eu vou rapidamente falar é a necessidade da visão. Visão significa saber para onde ir, saber o que fazer. Você sabe o que um líder ele enxerga? É aquela pessoa que chega num lugar, é uma pessoa que às vezes tem um feeling para negócio, chega num lugar que é todo feio, né? Sujo, barulhento. Aí chega uma pessoa e fala assim, nossa, que lugar horrível, você vai abrir sua empresa aqui? Aí outro vai e fala, você vai ver que eu vou abrir minha empresa aqui, ela vai se tornar um polo, eu vou restaurar esse bairro, daqui a pouco esse bairro que estava todo acabado, ele vai virar, na verdade, um super empreendimento. Daqui 10 anos, você vai ver. Ou seja, ele vê o que ninguém vê. Lembra que eu falei do taoísmo, do vazio? Significa, olha, ele não está enxergando o que é previsível, o que está na moda, que todo mundo fala. Ele está enxergando uma coisa que as pessoas não estão enxergando. É por isso que é líder. Que ele está apontando uma direção que faz sentido. Aí depois todo mundo que achava que aquele bairro era horrível. Você sabe que o Lago Sul aqui no começo era um bairro longe, que morar no Lago Sul era barato. Aliás, ninguém queria morar no Lago Sul aqui no começo de Brasília, sabia? Porque era longe, não tinha ponte. Queria morar para lá, que era um bairro desprezível. Quem comprou terreno naquela época, aí há 40 anos, quem diria que o Lago Sul ia virar um bairro com o valor das propriedades que tem hoje? Eu estou dando exemplo comercial, mas só para a gente ter uma ideia de que o líder, o que ele faz, enxerga. Tanto quanto ele enxerga, olha para uma pessoa e a pessoa fala assim, nossa, a gente aqui tem a necessidade de pessoas para dar aula, para ensinar filosofia, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, você podia dar aula. Às vezes eu lembro de falar com uma pessoa, ela falou assim, nossa, eu nunca poderia. Ela acha que não pode. Mas pode. Uma pequena visão daquilo que são as possibilidades que todos temos. Porque qual deveria ser o papel do líder? Puxar aquilo que está latente. Que nem o treinador do time de futebol, pegar o melhor que cada um tem. Que eu diria que é a parte mais difícil. A gente tem bons executivos, pessoas visionárias, muito difícil. E eu me coloco de forma muito humilde nessa categoria de não ter, muito pequena, que é uma coisa extraordinária, ter realmente visão. Outra coisa fundamental, saber colocar cada um no seu lugar. Isso também é uma arte. Das mais raras, das mais especiais e das mais maravilhosas. Porque se erra é um desastre, se funciona é uma maravilha. Você sabe por quê? Não sei se vocês conseguem ver o slide. Porque essa pessoa que toca o violino, ela não sabia que podia tocar violino. Ela era um desastre com violino. Mas tinha uma natureza que podia ser desenvolvida. Colocar cada pessoa no seu lugar significa olhar para a natureza das pessoas e fazê-las caminhar de acordo com a própria vida. É como se fosse ajudar a fazer com que uma semente de maçã virasse no futuro o quê? Uma macieira. Ele deveria ajudar a fazer que aquilo que está latente se torne expresso e chegue a ser o que tem potência para ser. Isso é um mistério dos mistérios. Vocês sabem por quê? Porque ninguém sabe de que semente é feita. A gente sabe pouco sobre quem somos. E sabemos pouco sobre as pessoas. Claro que isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? A vida revela. Uma boa forma de mostrar, de ver isso, não é ouvir o que as pessoas dizem. É observar o que elas fazem. Porque hoje a gente fala. Vem de uma imagem que é terrível. Eu aprendi a duras penas várias vezes a necessidade de separar o que eu ouço daquilo que eu vejo.
ações, palavras, méritos, compromissos, posturas cotidianas, repetidas durante muito tempo, para mostrar quem uma pessoa é. Perceberam a diferença? E aí, no fundo, o que a gente deveria fazer? Ajudar as pessoas a serem elas mesmas. E é para as pessoas serem elas mesmas, porque ninguém sabe quem é mesmo. A gente deveria alocar as pessoas em lugares para que elas pudessem expressar quem elas são. Isso é uma arte. Saber colocar cada um no seu lugar. Para no final gerar uma bela música, que é a harmonia das pessoas conjuntamente. A outra coisa fundamental, que tem a ver com o que eu já falava para vocês, as pessoas vêm prontas, nascem prontas. Um líder, independente se é em Nova Acrópole, em qualquer lugar, tem que saber formar, educar. E para isso tem que ter uma boa dose de paciência e apostar nas pessoas, no melhor que elas têm. Eu costumo dizer que a gente tem 2 eus, né? A gente falava até sobre isso em sala de aula. Tem vários eus, mas a gente tem 2 eus que são mais fáceis da gente observar. A gente tem uma natureza nossa que puxa para cima e uma natureza nossa que puxa para baixo. São 2 centros de consciência que temos. Um líder deveria estar atento ao eu de baixo, ao eu preguiçoso, chateado, que não se dá bem com ninguém. Ele deveria estar ligado, né? Porque é perigoso, ele tem que saber lidar. Por outro lado, ele deveria saber enxergar esse outro eu que todo mundo tem. Quando a pessoa tem confiança, tem poder, está presente, quando ela expressa o melhor que ela tem. Faz sentido isso? Que todos temos. Qual é a grande questão? Esse aqui é o rei falso, esse aqui é o rei verdadeiro. Então, o que o líder ele deveria fazer? Enxergar por trás do rei falso o rei verdadeiro. Vocês nunca tiveram a impressão de estar falando com uma pessoa e ver que vocês não estão falando com a pessoa, que tem uma máscara que está escondendo aquilo que a pessoa é de verdade? A gente se esconde. E às vezes a gente se esconde da gente mesmo. O líder deveria ajudar, deveria ver a pessoa por trás da máscara. A gente fala teoria da alma prisioneira. É ver a alma por trás da prisão, das grades. As grades são feias. Aí a gente não pode se assustar muito com as grades, porque as grades... Né, gente? Tá bom. Olha o que está por trás da grade. O que está por trás da grade é bom, é precioso. Tem que puxar isso. Uma outra coisa importante de um líder é o quê? Um grau de definição, de clareza. Se eu falo para você hoje fazer uma coisa e amanhã eu mudo de ideia, e toda hora eu mudo de ideia, aí você vai ficar louco e vai achar que eu não sei o que eu quero, e aí eu falo para ele, e depois eu falo para ele, e cada hora eu dou uma ordem, eu mudo de ideia o tempo inteiro, porque é muito difícil. É um caos. Se a pessoa que conduz não sabe o que quer, nem para onde vai, muda de ideia o tempo inteiro, ninguém sabe para onde vai. Aí fica todo mundo perdido. As grandes organizações, é assim, eu acho tão engraçado, essas, sei lá, ONU, essas grandes empresas, né? Ter reestruturação a cada 3, 4 anos, aí muda tudo de novo. Aí vai assim, não é? Que é esse problema da falta de consistência, né? Claro que a vida é dinâmica, tem que mudar, tem que reestruturar, isso faz parte da vida. Mas se a gente for trazer para a gestão do dia a dia, se eu mudo o tempo inteiro, é um caos para as pessoas, um grau de definição, um grau de clareza, ordens coerentes, que é uma coisa difícil muitas vezes para a nossa cultura. Vocês sabem que Confúcio falava uma coisa super interessante, ele falava sobre a necessidade que a gente tem de dar nomes certos para cada coisa. Dar nomes certos para cada coisa significa um grau de precisão nas minhas ações. Significa cada vez mais saber que o fato de eu colocar o folder assim, de forma ordenada, faz diferença. Que eu simplesmente jogar o folder e deixar de qualquer jeito. A gente deveria ter um grau maior de precisão na nossa conduta. Precisão, eu vou explicar o que significa. É um grau maior de consciência em relação a tudo aquilo que a gente faz. Eu estou conversando com vocês, eu estou consciente da forma como está o meu corpo. Na oratória, quando a gente faz curso, a gente aprende sobre isso. Vocês vão fazer curso daqui a pouco. Eu estou consciente em relação a como eu estou posicionada.
Ou seja, eu sei o que está acontecendo. Agora, se eu perco a consciência, eu faço qualquer coisa, eu não estou vendo o que está acontecendo. Não é preciso, é inconsciente, é de qualquer jeito. Agora, se eu estou presente, eu tenho um grau de precisão, eu sei o que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente executar cortar uma carne, qualquer coisa, com atenção, sai bem feito, não sai? Agora deixa eu fazer rápido, porque eu tenho que fazer logo. Não sai bem feito, sai de qualquer jeito, não é preciso. A gente tem um hábito social de querer fazer muitas coisas rápido e ao mesmo tempo. E fica tudo inconsciente e mal feito. Um grau de precisão significa um grau de presença em tudo que eu faço. E aí esse grau de presença deveria me dar o quê? Um grau maior de atenção, um grau maior de eficácia. Para poder lograr mais resultado em tudo aquilo que eu faço. Isso é um aprendizado. Lembra quando eu falei sobre esse eu interior que a gente precisa trabalhar? No fundo seria estarmos presentes com o nosso eu interior em tudo que fazemos. Uma outra coisa fundamental, deveria ser um mestre da arte de se relacionar. Já falei para vocês. Um líder que não gosta das pessoas está perdido, né? Qual é a missão dele? Quando não, eu acho um chato, difícil. Ixi, aquela pessoa de novo. Difícil, né? Coisa básica que o líder devia fazer, gostar das pessoas, querer o bem das pessoas. Senão não vai colar, eu adoro você. Vamos falar a verdade, que todo mundo se enxerga? E que quando a gente gosta ou não gosta, as pessoas sabem? Vamos falar a verdade? Todo mundo se vê, todo mundo é transparente, é só a gente fica fingindo, não, ninguém tá vendo sim, tá vendo tudo. A gente acha que disfarça, nossa, eu disfarcei tão bem, não disfarçou nada, tá óbvio, notório que você não gostava. Nossa, mas eu fui tão, educada, não. Aquele sorriso que a pessoa dá assim, super educada, e por dentro... A gente sente o sorriso educado ou a gente sente por dentro? Vamos falar a verdade? Então é bom que a gente é sincero, todo mundo sincero, porque a gente é sincero com a gente mesmo, pra gente ser mais transparente. Então tem que ser de verdade, basicamente é isso, tem que gostar de verdade. Fingir não funciona, não dá resultado. Uma outra coisa fundamental é o quê? Um grau de organização. Organização é fundamental. O que significa um grau de organização? Significa que prazos, metas, atividades, as coisas no ambiente de trabalho, o que cada um faz, um grau de clareza. Fundamental. A ordem é necessária. Tem que ser um grau de previsibilidade em tudo aquilo que a gente faz. E um líder precisa ser entusiasmado. Vocês já imaginaram um líder? E aí, gente? Vai dar errado, vai ser horrível. Vamos que a gente não devia, não. Eu gosto de ensinar filosofia para as pessoas, eu vou te falar, dá um trabalho. Eu acho que esse negócio tem futuro, não. Coisa fundamental de um líder é o quê? Ele tem que acreditar, entusiasmo, um grau de otimismo, porque muita coisa vai dar errado mesmo, Se a cada crise vai dar errado, ai meu Deus, eu vou chorar, não vai dar certo nunca. Uma coisa fundamental de um líder em relação ao entusiasmo é manter a chama acesa, a vida. Estava fazendo uma prática de voluntariado, nossa, simples aqui na biblioteca, e aí eu falei que a gente tinha um mural. Falei, vamos dar vida para esse mural? Eu falei, eu gosto dos cantinhos com vida. Você sabe o que significa um cantinho com vida? Significa que ali tem uma inteligência presente, tem um logos. Um cantinho sujo, de qualquer jeito, significa não tem vida, não tem presença, está negligenciado, está de qualquer jeito. Não tem alguém ali olhando, não tem presença. Uma das coisas, falando sobre cultura oriental de novo, a gente está no clima oriental, me lembro uma vez que eu visitei uma sede nossa que eu achei tão interessante, tinha um arranjo de flor, era uma ikebana, era uma flor. Não tinha mais nada decorando o ambiente, era um ambiente amplo, com um arranjo de flor numa ponta, com uma flor. Vocês precisam ver como essa uma flor, no cantinho da sala, vazia, fazia toda a diferença.
alguém colocou carinho, vida, e colocou ali naquele canto daquela sala uma presença. Isso é vida. É detalhe. Às vezes a gente faz coisas grandes, mas não vê o valor do detalhe. E tem muito valor. Bom, e aí, para concluir, uma das coisas fundamentais de um líder é o quê? Corrigir-se. Sempre. Sempre. E aí, isso é um grau de humildade sempre e cotidiano. O que significa esse grau de humildade? A gente sempre tem que melhorar. Sempre tem que fazer diferente, sempre tem que aperfeiçoar, tem que corrigir os erros, sempre e todos os dias, como uma forma de viver assim, todo dia. Tem uma imagem que eu queria terminar deixando com vocês, que eu acho que é muito bonita e que sempre me dá esperança. Me lembro uma vez que eu comprei um vasinho, sabe esses vasinhos, esses mini cactos, bem pequenininhos, né? Eu lembro que eu tinha esse mini cactus em casa, recebi uma visita e dei para uma pessoa esse mini cactus. E aí eu fiquei muito surpresa, porque anos depois eu fui fazer uma visita para essa pessoa. Tinham passado anos, eu tinha esquecido que eu dei um mini cactus, tanto tempo passado. Era uma criança, na verdade. Eu dei esse mini cactus para essa criança. E aí eu visitei essa mesma pessoa alguns anos depois, e ela foi me mostrar o cactus. Aí eu falei, não é possível. Não pode ser, não é. Não, você tá brincando, eu achei que fosse brincadeira. Porque esses cactos a gente deixa no vazio pequenininho, ele não cresce, ele fica lá para sempre pequenininho, não é assim? O cactus começou a crescer, eles trocaram de vaso, a planta expandiu. Eu sei que o cactus, que era desse tamanhozinho, estava desse tamanho. E era verdade. Eu demorei para ser convencida de que não era brincadeira, que aquilo era verdade. Era o cactus que eu tinha dado há muitos anos para essa pessoa. E aí eu fiquei refletindo. Eu acho que essa é uma boa imagem para a gente ter, porque é uma imagem da natureza. Sobre como é possível. Como a gente cresce. É só dar o tempo certo. A energia certa. O cultivo certo, que esse pequeno cactus fica imenso. Aquelas sequoias gigantes que a gente vê aquelas imagens nos Estados Unidos, daquele tronco gigantesco de metros e metros, um dia foram pequenas plantas. E é uma imagem singela, mas eu acho que é tão profunda, se a gente for refletir sobre a nossa própria experiência e pensar que somos sementinhas. Mas toda semente cresce, desde que ela seja cultivada. E aí eu vou terminar com uma frase de Confúcio que eu acho muito bonita e preciosa, já que estamos no clima oriental de Confúcio. Ele fala que o sentido da vida é aperfeiçoar-se sempre. Vai demorar para a gente virar um cactus grande. Mas nesse processo de a gente deixar de ser um cactus pequenininho e virar um cactus grande, tem muita coisa bonita acontecendo. Tem muitas lições aprendidas ao longo do processo. E aí a gente vai gostar de cada passo, até a gente chegar a ser um cactus grande de verdade. E eu acho que esse é o coração do que é essa ideia da gente liderar a gente mesmo. Que é uma profunda esperança e uma força interna que todo ser humano devia ter em si mesmo, para poder ajudar os outros a terem a mesma força e a mesma fé neles mesmos. Porque gente forte, que acredita em si mesmo e que desperta a semente da bondade dentro de si e que quer trabalhar pelo bem do todo, não tem dificuldade que resista. Coisas extraordinárias acontecem quando as pessoas ganham esse grau de motivação que vem de uma vida mais consciente. Por isso a proposta de Nova Acrópole. Sairmos das nossas motivações comuns do cotidiano e ganharmos motivações mais humanas. Motivações mais elevadas, que são verdadeiras motivações.
trabalhar por um mundo melhor, trabalhar pelo ser humano, trazer beleza, trazer justiça, trazer harmonia, promover unidade, promover fraternidade, construir uma grande sociedade. Esses são os sonhos dignos e próprios de homens e mulheres dignas e fortes, que é a nossa proposta.